Pouco após o leilão do pré-sal, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre os resultados. O ministro Tarcísio lembrou que até ontem o Brasil havia arrecadado 62 bilhões em bônus de assinatura e só no leilão de ontem arrecadou mais 70 bilhões. O ministro apontou os resultados que serão alcançados a partir do leilão e disse que o resultado deve ser comemorado. Isso é um Brasil que dá certo, um Brasil que começa a trilhar um novo ciclo de crescimento econômico lastreado em capital privado. Assista. Só passar algumas impressões até das perguntas que eu estou ouvindo. E fazendo uma reflexão, né, do porquê que eu estou aqui, né? Eu sou ministro da Infraestrutura, não tenho nada a ver com óleo e gás, né? Apesar de agora ser membro do Conselho Nacional de Política Energética, que me orgulha muito. Também ser ministro do governo Bolsonaro, mas antes de tudo eu estou aqui como brasileiro. Eu estou aqui assistindo o maior leilão de óleo e gás da história do Brasil. Tem um atleta que é o Cristiano Ronaldo, que quando ele recebe um prêmio de melhor atleta do mundo, ele diz o seguinte: os números falam por si. E aqui os números falam por si. Na introdução do leilão foi dito o seguinte: nós arrecadamos até hoje 62 bilhões de bônus de assinatura e o que foi feito hoje gerou 70 bilhões de bônus de assinatura. Foi um esforço muito grande isso, nós tivemos a oportunidade de acompanhar desde a época do PPI, vendo como essa equipe do Ministério de Minas e Energia trabalhou, né, como a equipe do Ministério da Economia trabalhou, como a Agência Nacional do Petróleo trabalhou para chegar até esse resultado de hoje. Um resultado muito fácil de ser interpretado, então não tem nada, em função da complexidade do contrato, que não esteja absolutamente dentro do esperado. E é só a gente estudar o contrato, estudar a necessidade de compensação e investimento da Petrobras, etc., para entender o que foi o resultado e compreender que ele está dentro do esperado. Agora, o mais importante, a potência fiscal desse leilão, a importância que isso vai ter. Eu tenho certeza que governadores de estado, que prefeitos estão muito felizes com 11,7 bilhões de reais. Tenho absoluta convicção disso. Eu tenho certeza que isso é transformador para os estados produtores, que isso é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. E eu, como carioca, estou muito feliz com o resultado desse leilão. E se a gente levar para o campo da física, o que a gente está fazendo? A gente está transformando energia potencial em energia cinética. É isso que está acontecendo. Então, um negócio que estava lá sem valor, que tem valor no tempo, que estava lá e ia ficar lá, está começando a ganhar valor. Vai gerar investimento, nós vamos começar a aproveitar a capacidade ociosa que foi gerada lá atrás. A gente vai gerar novas encomendas na indústria naval, novas encomendas para embarcações de apoio marítimo. Isso é emprego na veia, isso é arrecadação para os entes federados. Isso é um Brasil que dá certo, é um Brasil que começa a apresentar, começa a trilhar um novo ciclo de crescimento econômico lastreado em capital privado. Então é para ser comemorado o resultado do leilão, é demais. E eu estou muito feliz de estar presenciando esse momento da história. E tudo isso teve desfecho em 10 meses. Então, o resultado é extraordinário. E aí eu tenho que fazer a minha homenagem às equipes que tornaram isso possível e manifestar o meu orgulho como brasileiro de estar vendo o que está acontecendo no Brasil neste momento. E o governo federal entregou ao Congresso um conjunto de medidas de ajuste fiscal para alcançar o crescimento sustentável. A ideia é controlar as contas públicas, aumentar a capacidade de investimento da União e descentralizar recursos, repassando 400 bilhões de reais para estados e municípios nos próximos 15 anos. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto por volta das 11 da manhã e foi a pé até o Congresso. A visita foi para entregar 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem novas medidas econômicas. Recebido pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Bolsonaro destacou a importância das medidas. E nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade. E ela fará muito bem para
todos nós. O plano foi batizado de Mais Brasil e propõe uma série de mudanças para ajustar as contas públicas, manter as despesas e receitas equilibradas e permitir que o país volte a crescer, criando um ambiente mais propício para os negócios e para a geração de empregos. O Mais Brasil é composto por 3 propostas de emenda à Constituição, que agora serão analisadas pelo Congresso. A PEC do Pacto Federativo, que destina mais recursos para estados e municípios e diminui a quantidade de municípios. A PEC Emergencial, que proíbe estados e municípios endividados de criarem despesas obrigatórias e aumentarem gastos com funcionalismo, além de tornar possível a redução de até 25% da jornada de trabalho, com reflexo no salário dos servidores, e a PEC dos fundos públicos, que permite a utilização de 220 bilhões de reais parados em fundos para o pagamento da dívida pública. Nos planos do governo também estão as privatizações de empresas estatais, a reforma tributária e a reforma administrativa, que prevê alterações para os concursos públicos. Nós temos que transformar o Estado. Isso foi um compromisso de campanha. Então, se existe uma aliança política de centro-direita, ela tem que trabalhar nisso. O plenário do Senado aprovou ontem à noite, em primeiro turno, por 56 votos a 11, o texto base da proposta de emenda à Constituição, que inclui estados e municípios no novo modelo de previdência, a chamada PEC paralela. A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação no plenário antes de seguir para a Câmara. O presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão receberam a medalha da Ordem do Mérito do Ministério Público Militar em solenidade na Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília. A Ordem do Mérito da instituição é concedida a autoridades pelos bons serviços prestados ao Ministério Público Militar, à sociedade e ao país. Ao todo, 70 personalidades foram homenageadas. O governo anuncia hoje iniciativas para inserir pequenas e médias empresas no mundo das mudanças tecnológicas. Ao vivo de São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz tem mais informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, se reúne com o governador de São Paulo, João Dória, e o diretor do Fórum Econômico Mundial, Murat Sonmez, para tratar de iniciativas para inserir pequenas e médias empresas na chamada Quarta Revolução Industrial. A nova etapa da indústria será marcada pelo uso de robôs, inteligência artificial, integração da produção com sistemas sofisticados de comunicação e convergência de tecnologias digitais, biológicas e mecânicas. Em outras palavras, a indústria do futuro. O programa piloto será desenvolvido com 130 pequenas e médias empresas paulistas que vão testar uma nova abordagem de política desenvolvida pelo Fórum Econômico Mundial, pelo Ministério da Economia e pelo governo de São Paulo. Outras 2.000 empresas se unirão ao projeto até 2021. E a iniciativa integra o projeto CIT, Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, que visa criar o Vale do Silício brasileiro no estado de São Paulo e está em sua primeira fase de implementação. Mara. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. Hoje, os brasileiros já se acostumaram a conviver com os venezuelanos e sírios que vieram morar aqui no país como refugiados. Para ajudar na vida financeira desses imigrantes, o governo lança uma cartilha. E quem detalha para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Olá, Mara, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha só, veja que interessante essa cartilha, ela traz informações muito importantes. São orientações sobre como abrir uma conta bancária, realizar operações de câmbio, enviar e receber dinheiro do exterior e contratar operações de crédito. Além disso, ela traz orientações também sobre como reconhecer os elementos de segurança das cédulas do real. Essa cartilha vai ser distribuída em locais onde há grande fluxo de imigrantes e refugiados, inicialmente em português e espanhol. Depois haverá versões em francês e árabe. E todo esse conteúdo vai estar disponível também online nas páginas na internet do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Central e do Acnur. Nós já estamos aqui no Banco Central aguardando o início dessa cerimônia que está marcada para as 10 horas da manhã. Mara. Obrigada, Luciana.
E agora um recado para os candidatos do Enem. Quem teve isenção da taxa de inscrição e faltou ao exame no último domingo, tem que justificar a ausência se quiser ter direito à taxa gratuita novamente. A repórter Vanessa Leda explica pra gente agora. Oi, Vanessa, bom dia. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, por algum motivo faltou, tem direito a essa taxa essa isenção da taxa de inscrição. Quer garantir essa taxa gratuita no ano que vem? Guarde todos os documentos que justifiquem a falta do estudante nesse ano. Serve, por exemplo, certidão de nascimento de filho, certidão de casamento, certidão de óbito, de morte de parente, mas aí tem que avaliar o grau de parentesco. Vale também um boletim de ocorrência, caso tenha acontecido um assalto, um roubo ou um acidente de trânsito, uma declaração de que você teve que trabalhar, mandado de prisão, atestado médico, caso você tenha tido uma emergência ou uma internação, enfim. Todos esses documentos servem, esses e outros documentos, servem como justificativa para você garantir essa taxa gratuita. Na página do participante, no site enem.inep.gov.br, dá para encontrar aí todas as informações e garantir essa taxa gratuita no ano que vem. Mara, é com você. Obrigada, Vanessa. Bom, e agora é hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Estamos na primavera e com muita chuva caindo do céu. Vamos ao nosso mapa. Em Boa Vista, possibilidade de chuva à tarde. Em João Pessoa também pode chover. Em São Paulo e em Goiânia, pancadas de chuva. E em Porto Alegre, chuva agora de manhã. Agora vamos aos termômetros. Bom, em Brasília, mínima de 18 graus, máxima de 31. Em Salvador, mínima de 24, máxima de 31 graus. E em Manaus, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Estamos na Semana da Inovação. Dessa vez, o objetivo é discutir soluções para simplificar os serviços públicos para o cidadão brasileiro. A Semana de Inovação é mais uma etapa no processo de simplificar e automatizar os serviços públicos. A meta deste ano, que era tornar eletrônicos 400 serviços públicos, já foi atingida antes do prazo. São 24 órgãos e entidades com serviços digitais, uma economia de mais de 350 milhões de reais para o governo por ano. Um exemplo de serviço digitalizado que uniu economia e facilidade para os cidadãos é a carteira de trabalho digital. Antes, emitir o documento custava 200 milhões de reais ao governo. Hoje, esse custo baixou para 31 milhões de reais. E agora, o novo empregado não precisa mais apresentar a carteira em papel. Basta informar o número do CPF ao empregador e o registro é realizado diretamente de forma digital. Nós precisamos ter um novo serviço público, um serviço público que entregue mais para a sociedade, que faça valer cada real que nós arrecadamos, a gente possa retornar para a sociedade. O Ministério da Economia, a Embrapa, o Banco do Nordeste e a Controladoria Geral da União foram alguns dos órgãos públicos que receberam prêmios por projetos de inovação desenvolvidos. Este é o maior evento no setor público da América do Sul. A gente tem tudo nesse país para se transformar em um dos principais, um dos protagonistas no planeta e trabalhar junto com os outros países, sempre colocando o ser humano em primeiro lugar e lembrando sempre de fazer as coisas de forma sustentável, com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social e com a preservação de todos os recursos que nós temos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.